ser humano, em geral, ele tem algumas características em comum. Todos os seres humanos têm. Mas uma delas que é inerente ao ser humano é querer saber. Sim ou não? Todos, sem exceção. Você quer saber algo ou não? Não. Desde que um bebê nasce, ele quer saber ou não? Ele ficou com o olho para lá e para cá. Depois ele quer aprender a falar e começa a tentar falar, andar. Aí depois ele fica um pouquinho maior, ele começa a encher o pai e a mãe de perguntas. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E depois ele vai na escola, ele aprende, depois ele aprende com os amigos. O tempo inteiro, o ser humano está vivo porque ele quer aprender. Isso é inerente. Mesmo a pessoa falar, não quero mais saber de nada, ela quer. Faz parte. Enquanto a pessoa estiver viva, esse desejo por saber vai continuar existindo. Ele vai mudando. Então, o meu desejo continua, mas o meu objeto de sabedoria vai mudando, de acordo com a minha maturidade, com a minha idade, com minhas fases de vida. A gente está aqui para alguma coisa. Vocês querem saber de algo, eu estou aqui, eu quero saber de algo. Mas o que saber? Uma vez tinha um monge, ele foi o primeiro monge a vir para o Ocidente, ele chamava Swami Vivekananda. Ele veio em 1893, chegou nos Estados Unidos. E aí tem uma história dele que falou que quando ele estava fazendo direito, acho que era na Índia ainda, não lembro. Tinha um professor britânico que não gostava muito de indiano, ele tinha preconceito. E esse Swami Vivekananda, ele não tinha papa na língua, ele era afiado. E aí um dia, esse professor dele estava almoçando, ele pegou o prato dele e sentou na mesma mesa que o professor, no refeitório. E aí esse professor falou, Mr. Vivekananda, o senhor não sabia que pássaros e porcos não comem juntos? E aí o Vivekananda, o que ele fez? Ele pegou o prato e ele falou, é verdade, é por isso que eu estou saindo voando agora. O professor ficou louco da vida. E aí um dia ele estava na aula e ele falou, Mr. Vivekananda, se você tivesse 2 sacos, um cheio de sabedoria e um cheio de dinheiro com todas as riquezas, qual você escolheria? E aí o Swami Vivekananda sorriu e falou, é óbvio, no meio da aula, eu escolheria a riqueza, eu escolheria o tesouro. E aí esse professor riu e falou, eu sabia que você é uma farsa. E ele falou, professor, qual o senhor escolheria? Ele falou, é óbvio, eu escolheria sabedoria. E ele, o Vivekananda falou, claro, é óbvio mesmo. A gente só pode querer o que a gente não tem. O que a gente tem, a gente não vai desejar mais. E aí ele falou, ou eu pego ele. E aí ele teve uma prova. E aí quando ele pegou a prova dele, viu o nome dele, esse professor estava com tanto ódio dele que ele nem viu nada e ele escreveu na prova. Estúpido. E aí quando ele recebeu a prova, ele tentou se controlar, para não falar nada, e aí ele foi lá na frente com toda a calma e educação, ele falou, professor, eu só queria falar que tem um mal entendido na prova. O senhor só escreveu o seu nome na prova e não deu o conceito, não deu as notas. Eu não sei se ele acabou o curso ou não depois disso. Mas, sabedoria. Que sabedoria? O que a gente quer ter? O que a gente quer receber? Que tipo de sabedoria? Tem um verso da Bhagavad Gita que é maravilhoso, é lindo, e ele é muito prático e é o caminho para a gente saber.
Primeiro a gente vai entender o caminho, depois compreender que tipo de sabedoria é essa que a gente está buscando. E ela se manifesta de várias maneiras, mas que sabedoria é essa? Esse verso é do capítulo 4, ele é o verso 34. E ele fala: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Então, o Sr. Krishna está falando para Arjuna. Tadvidi significa saiba que. Então ele já começou. Eu vou te ensinar agora. Saiba disso. E é o que a gente está buscando: conhecimento, sabedoria. Então ele fala de três coisas. A primeira coisa, ele fala pranipatena. E isso significa se curvar. A segunda coisa que ele fala, é pariprashnena. E prashnena significa questionar. E a terceira coisa que ele fala é seva, servir. Então o que ele está falando? Saiba que ao praticar essas três coisas, se curvar, questionar e servir, o que vai acontecer? Você vai receber sabedoria. De quem? Daqueles que são sábios. Você vai receber a sabedoria daqueles que a têm. Eles falam, tá bom. O que isso quer dizer? Então, se a gente for entender, nos tempos antigos, a relação guru-discípulo, o que acontecia? Os discípulos viviam com o guru. Quando eles tinham 5 anos de idade, 6, eles iam morar com o guru. O guru vivia em família. Eles iam morar com o guru e eles ficavam até 20, 25 anos de idade, vivendo na floresta junto com o guru e aprendendo absolutamente tudo. Então, a perspectiva dessas três coisas, de um primeiro ponto, tem muito a ver com esse período. Então, curvar-se ao guru, dá uma olhada lá fora. Curvar-se ao guru era parte dessa relação guru-discípulo, era parte desse procedimento. E por quê? As pessoas perguntam, por que esse negócio de ficar se curvando para o guru? Por que se ajoelhar e encostar a cabeça no pé de alguém? O que significa se curvar? Significa humildade. E aqui ele está falando se curvar porque você vai receber o conhecimento. Uma pessoa que não tem humildade, ela pode saber algo? Ela não pode receber. Uma pessoa que tem um ego é o quê? Eu sei. Uma pessoa que tem ego, ela não consegue receber. Então, o curvar-se, ou esse ato de trazer humildade para a sua vida, é estar receptivo para receber. A gente está buscando sabedoria. Mas se a gente tiver ego, a gente não vai conseguir recebê-la. Nosso Guruji fala, tem água vindo da montanha. Mas ela está fluindo constantemente, ela não se acumula. Onde ela vai se acumular? No topo da montanha ou lá embaixo no vale? No vale. Por quê? Significa mais baixo. Para você receber, você tem que estar mais baixo do que aquele que vai dar. A mão alguma mão vai te oferecer alguma coisa. Se você ficar com a sua mão aqui em cima, você não vai receber, sua mão tem que estar embaixo. Então isso significa humildade. Então esse curvar-se é um ato ainda praticado na relação entre guru e discípulo, mas simboliza especialmente humildade. E até o ato físico de curvar-se significa conexão. É científico também. Um corpo humano tem 2 polos. Um polo norte, que é a fontanela, e o polo sul são os pés. Quando um discípulo se curva aos pés de um guru,
O que acontece? O polo norte dele está tocando o polo sul e faz o quê? Circuito. E aonde o guru tá, o polo norte do guru está conectado onde? Então, o que acontece com essa transmissão? Flui. Então, é um processo também científico de conexão. Então, mas isso demonstrava humildade. Era o primeiro passo do discípulo para receber o conhecimento. Ele ia morar com o guru. Se ele fosse arrogante, se ele não quisesse escutar, se ele não tivesse abertura, esquece. Se não tivesse primeiro passo nas nossas vidas, não vai funcionar. Se o guru fala, aí o discípulo está escutando, será? Isso não. Ou o guru fala alguma coisa para você, faça isso, aí você fala, mas eu acho que desse jeito tá certo. Que raio de curvar é esse? Tem duas maneiras de você receber conhecimento, segundo o Guruji. Porque o curvar-se significa diminuir seu ego. Então tem duas possibilidades. Ou você traz seu ego a zero, ou você leva o seu ego ao infinito. Dessas duas maneiras você vai receber conhecimento. O que significa colocar seu ego a zero? Sou eu. Eu, como indivíduo, não sou nada. Toda a sabedoria que eu tenho, tudo que eu tenho veio de alguém, tudo que eu tenho tem uma outra fonte. E o que significa levar ao infinito? Seu ego? Significa entender que você é essa consciência divina. Você é essa energia. Você é essa fonte. Tem essas duas opções. Então, curvar-se significa reduzir seu ego. Significa se conectar com essa fonte. Então, o primeiro é Pranipatena. A segunda é fazer perguntas. Questionar. Mas aqui não é questionar com o intuito de duvidar ou de debater. Mas o que é o questionar? Desejo de aprender. Desejo de crescer e de saber mais aquilo que você tem como objetivo. E quando o discípulo vivia com o guru, o primeiro passo era mostrar humildade, porque essa humildade é receptividade. O guru via, ele está apto para aprender. Então, ele começava a receber. E depois de ele receber, o que acontecia? O guru falava, depois tinha meditação. E na meditação, o que acontece com esse conhecimento que está sendo compartilhado? Começa a fazer parte. E ao fazer parte, vão vir dúvidas. Ao fazer parte de ti, ao você tentar colocar isso dentro de você, vão surgir questionamentos. Que experiência é essa? Como eu faço para dar o próximo passo? Como eu faço para ir mais rápido? Como eu faço para progredir? E esse desejo sincero, essas questões, só vão vir com uma prática. Porque se você só escutar, isso vai ficar muito superficial. Então, o que acontecia nessa relação guru-discípulo? Que tem a ver com esse verso. A pergunta do discípulo ia demonstrar o grau de maturidade dele para receber. Então, se vê uma pessoa e faz uma pergunta tosca, ela não está digerindo isso. Ela não entendeu ainda o conceito. Mas vinham algumas outras perguntas. Esse está pronto. Então, ele estava pronto para receber mais. Então, isso demonstrava a sinceridade. O Guruji, às vezes, quando vem para cá, tem sessão de perguntas e respostas. E eu tenho que traduzir. Às vezes dá até vergonha de traduzir. O mestre está lá e fala, Guruji, qual a sua comida favorita? Então, sei lá, pode te dar sabedoria. Qual tom de laranja você prefere?
O seu questionamento você pode receber a resposta, mas o que você quer saber? Então isso demonstra que você está colocando em prática e aquilo está te gerando mais vontade e mais desejo de saber mais. E o último é servir. E o que servir tem a ver com essa relação de saber? O servir tem a humildade, o servir tem como tirar um pouco a atenção de si mesmo e olhar para os outros e servir. O servir também significa colocar aquilo que você está aprendendo. Primeiro você se torna receptivo. Você abriu as portas através da humildade. Segundo, você tem esse desejo de querer saber. Então você vai perguntar para o guru: como eu faço isso? E agora? Me dá mais, eu quero mais, eu estou pronto. Eu quero saber mais. E o terceiro é: agora você tem a possibilidade de colocar em prática. Então, servir ou seva é o trabalho. Você escutou, você se tornou receptivo, você escutou, você está tentando colocar na sua vida. E agora, com o seva, com o trabalho, aplica isso. Aplica esse conhecimento no seu dia a dia e aí ele vai se tornar você mesmo, ele vai se tornar o seu conhecimento. Tem alguns tipos de conhecimento. Conhecimento é chamado de jnana. Antes de você saber, é ajnana, ignorância. Então, por que que você vem até um mestre? Por que que você vai numa escola? Por que que você se inscreve num curso? Por que você vem num satsanga? Porque você não sabe tudo ainda. Tem alguma coisa que você quer saber mais? Então, essa falta de saber te traz a vontade de saber. Então, isso é ajnana. E quando você escuta, você recebe, chama jnana. Tira o A só, chama jnana. Mas esse conhecimento é só o que você escutou, ou você leu. Mas não é o suficiente. Qual é o próximo passo? Prática, vijnana. Você tem que pôr em prática. E isso é um momento de seva. Esse é o momento que você tem durante o dia para colocar em prática. Vijnana. E qual é o último ponto da sabedoria? Quando você se tornou ela, quando ela tornou parte da sua vida. Escuta, depois tenta pôr em prática e, em algum momento, com tanta prática, isso vai se tornar parte de você. E isso chama prajnana. Eu me tornei essa sabedoria. Não tem mais diferença entre eu e ela. Enquanto a gente ficar só em jnana, escutando ou lendo, isso não vai mudar muito. Isso vai te trazer imaginação ou vai te trazer curiosidade. Mas ela precisa se tornar parte das nossas vidas. Então, 3 coisas que você tem que fazer: se curvar para o mestre, fazer perguntas para o mestre e servir o mestre, seva. Aí você vai falar: maravilha, compra uma passagem, vai para a Índia. Ou espera uma vez por ano, ele vem para cá. Aí você enche a cestinha de perguntas e respostas. Ou você vai servi-lo. Fala: mas agora ele está em reclusão, e agora? O que eu faço? O que significa isso para nossas vidas? O que significa isso para o nosso caminho espiritual agora? O que significa se curvar? Se o seu mestre não está perto de você, o que significa se curvar? Lembrar da presença de Deus no outro. Significa ter essa humildade, essa abertura para querer aprender. Se uma pessoa realmente quer aprender, todas as pessoas que ela encontra no dia se tornam gurus dela. Uma pessoa faz algo certo, você aprende. Uma pessoa faz algo errado, você aprende. Você aprende com você mesmo. Então, o tempo inteiro, se você tiver essa humildade e abertura, você está se curvando. Acorda e fala: hoje eu estou pronto para aprender. De todas as maneiras eu vou tentar aprender. Isso é se curvar. Mas pensa na nossa atitude. Quando uma pessoa vem falar com você alguma coisa, ou externamente ou internamente, você já fala: já sei.
Imediatamente, quando você fala, eu já sei o que você fez, fechou a porta para a sabedoria. Não é se fazer de burro. Mas por que não estar receptivo para isso? Para aprender? Isso é se curvar. Isso é trazer humildade para a sua vida. O que significa perguntar para o guru? O que significa essas questões? Significa esse seu desejo sincero de se conectar com essa verdade, de ter essas respostas, de buscar essa sabedoria. Você não precisa estar direto com ele, mas se você entender que o guru, ele representa essa sabedoria, e se você se conectar com ela através do seu desejo sincero, da sua busca sincera diária, do seu autoquestionamento, você vai receber. Então, de uma maneira prática, pergunta. Falta alguma coisa para você ou não? Falta alguma coisa na sua vida? Você já sabe tudo? O que mais você gostaria? O que mais você gostaria de saber, de conhecer? O que mais falta para você crescer? O que mais falta para você transformar sua vida do jeito que você quer? Você não precisa esperar alguém fisicamente para te responder, porque esse guru também está dentro de você. Ele é a sua essência divina. Então as pessoas falam, eu não consigo praticar porque o meu mestre está longe, ele nunca vem, e quando ele vem, ele nem fala comigo. Tem 300 pessoas olhando para ele, ele nem olha na minha cara. Se você encarar dessa maneira, você nunca vai se conectar e você nunca vai ter respostas. E respostas você vai ter, não precisa escrever um papelzinho para ele. Você pode escrever, mas a resposta vai vir quando você sentir ou entender que essa conexão não depende de físico, não depende de uma pessoa para outra. Se você se abrir, você vai receber essas respostas. Depende da sua atitude. Então, o que significa esse segundo passo, que é pariprashnena, essa questão? Estabeleça uma relação com o guru, com essa presença divina, continuamente. Toda vez que você tiver dúvida durante o seu dia, não importa se é material ou espiritual, toda vez que você tiver algum problema ou alguma coisa para compartilhar, sim, compartilha com seus amigos, com aqueles que vocês amam, mas por que não compartilhar também com Deus? Enquanto você não estabelecer essa relação com Deus ou com um mestre que representa essa divindade, você não vai receber resposta. As pessoas falam, eu oro, mas eu nunca sei a resposta. Deus não fala comigo. Mas é claro, se só na hora do aperto, nossa, agora está uma desgraça na minha vida. Aí você vai lá e ajoelha e fala, Deus me ajuda, Deus, o que eu faço? Não vai dar. Mas se você estabelecer essa relação contínua, Deus, isso é bom, aconteceu de bom, eu te ofereço. Isso é ruim, toma também. Cada vez mais esse desejo de estabelecer uma relação com Deus ou com uma manifestação do divino, um guru ou um mestre, isso vai te fazer entender muito mais as respostas. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro a gente está recebendo resposta, mas a gente não percebe. Talvez você espere que venha uma voz do céu e fala, filho ou filha, vira à direita ou à esquerda. Mas não é isso. Deus se utiliza, os mestres se utilizam de vários instrumentos para te responder. Às vezes, numa leitura, às vezes vem uma pessoa e fala alguma coisa para você e tem uma resposta. Deus está se comunicando, mas se você não tiver esse desejo de entender essa comunicação, isso é pariprajnena. O tempo inteiro, questiona, estabelece essa relação, busca, e vai ficar muito mais fácil de perceber que as respostas estão chegando. Não espera só a hora que a água está batendo no seu pescoço. Certo? E o que significa seva? Seva significa entender. Seva é trabalho, é serviço abnegado, sem interesses pessoais. Então, o que significa seva ou trabalhar? Significa transformar esses conhecimentos que a gente recebe
isso que a gente lê, isso que a gente escuta direto dos mestres, seja na Bíblia, seja nos livros dos nossos mestres, seja em satsanga, não importa. Transformar esse conhecimento em prática na sua vida. Isso é servir. É mudar a sua atitude ao se relacionar com as pessoas, é mudar a sua atitude ao se relacionar com o mundo. E isso não é só no caminho espiritual, mas isso é nas nossas vidas. Se a gente trazer isso para nossas vidas práticas no dia a dia, o que significa se curvar? Não precisa pensar em meditação ou caminho espiritual, mas o que significa se curvar nas suas relações do dia a dia? Está aberto a ouvir, está aberto a aprender das pessoas que estão próximas a você. Realmente entender, a maioria dos seres humanos tem complexo de superioridade e inferioridade. E esse complexo de superioridade é olhar e se sentir sempre melhor ou mais sabido que os outros. Ou, por exemplo, alguém numa família está discutindo. A pessoa nunca quer dar o braço a torcer. Ela quer sempre provar que ela está certa e o outro está errado. Esse é o se curvar? Então, é ter a paciência, ter a tolerância de escutar, mesmo que você tenha a convicção de que você está certo. Na Kriya Yoga tem uma técnica que chama Kechari Mudra, que você enrola a língua. Então, nessas horas, enrola a sua língua. Então, escuta, não importa. Se você estiver certo, quando você se acalmar, depois você vai lá e fala de um jeito tranquilo, mas não com arrogância, não com o intuito de provar para os outros que você está certo. Porque senão, se esse primeiro passo, que é a humildade, não existir, esquece. Como você vai conseguir ter qualquer tipo de relação nesse mundo saudável? Impossível. E humildade não é ser estapeado ou ser pisoteado pelos outros, mas essa capacidade de, às vezes, entender e falar, ok, ela tem razão. Ok, eu vou arrumar, eu vou corrigir. Ok, você está certo. Como é duro para o ser humano falar para alguém, você está certo. Quando tem a ver direto com a gente. E significa que eu estou errado. É duro. Por quê? Porque a humildade é muito difícil nas nossas vidas. Por causa do ego. Esse é o primeiro aspecto. Em nossas relações, como um todo. O que significa perguntar e questionar? Significa ter uma sinceridade em saber do outro. Como a pessoa está? Você se preocupa realmente com a pessoa? Você sabe quando ela está bem, quando ela está mal? Você sabe o que ela precisa em cada momento? Isso é perguntar. Isso é um dos pontos que o nosso mestre fala que evitaria a maior parte dos problemas de relação no mundo com a sua família, com as pessoas que você ama, é o querer saber do outro. Mas se a pessoa não tem essa primeira parte, que é a humildade, o que vai acontecer? Ela encontra alguém, ela só quer falar dela. Ah, eu hoje fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou com esse problema, eu estou com aquilo. Você nunca vai ter tempo de pensar no outro, de se entender que talvez o outro precisa do seu ouvido, do seu abraço, das suas palavras. Então isso é esse pariprashnena. Como você está? A gente está tão ocupado hoje que não tem tempo de perguntar para a pessoa que mora na sua própria casa, como foi seu dia hoje? Porque eu estou ocupado, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, e com isso essa relação vai se perdendo, e com isso a gente deixa de conhecer a pessoa. E se você não conhece essa pessoa, é falta de sabedoria. É só umas maneiras de pensar, mas se vocês colocarem essas três coisas um pouquinho dentro da sua cabeça, vocês vão entender ela de uma maneira prática de vários ângulos. E o que significa seva no seu dia a dia? Mesmo se está no seu escritório, ganhando o seu salário, pode ser seva ou não? Pode. Não é só num monastério que você vai fazer seva, não é só quando o guru fala para você, faz isso para mim. Mas se você tiver essa atitude
de pensar nos outros, de servir os outros, de entender a necessidade dos outros. Mesmo enquanto você trabalha, mesmo enquanto você faz algo profissional que vai ter um retorno, isso é seva. E isso purifica o seu coração. Lembra, enquanto você está trabalhando, lembra que é a presença de Deus no outro. Mesmo enquanto você está recebendo retorno por aquele seu trabalho, se você lembrar que Deus te deu as habilidades para você trabalhar, Deus te deu a sabedoria para você desempenhar aquela função, isso é seva. Oferecer para Deus seu trabalho, oferecer para Deus o resultado do seu trabalho, isso é seva. Então, esses três precisam estar sempre presentes nas nossas vidas. Curvar-se, perguntar e servir. Esses três têm que andar sempre juntos. Curvar-se significa ter a receptividade, a abertura, eu quero aprender. Velho, sabe quem é velho ou não? Não tem a ver com o ano de nascença. Velho é uma pessoa que não quer mais aprender. E pode ser um velho de 5 anos, 10 ou de 100 anos. E quem é aquele que não quer mais aprender? É aquele que pensa que sabe já das coisas. Enough. Finish. Então, se você não tiver essa primeira porta aberta da humildade, o segundo é o desejo de saber, e o terceiro é a vontade de aplicar esse conhecimento. Receptividade para aprender, o desejo para continuar sempre crescendo nesse conhecimento e a vontade de aplicar e tornar esse desejo parte da sua, essa sabedoria parte da sua vida. Essas três coisas são indispensáveis para a gente trazer sabedoria nas nossas vidas. Mas o mais importante, porque você pode falar, se eu pegar um livro e ler, eu não preciso ser humilde. Eu posso ser um arrogante, pegar um livro e ler, e depois eu posso fazer palestras, eu posso ter esse conhecimento. Mesmo se eu não tiver sinceridade para saber mais e mais, ainda assim eu aprendo. E mesmo se eu não quiser aplicar, esse conhecimento está em mim. Mas tem alguns tipos de conhecimento. Um deles é chamado aparavidya. Vidya é conhecimento. Aparavidya significa o conhecimento do mundo. E esse conhecimento do mundo, você não precisa necessariamente ter essas três coisas. Mesmo se você estiver cheio de ego e arrogância, você vai aprender. Alguma coisa vai ficar lá em você. Mas não é necessariamente esse conhecimento. E mesmo que você tiver um monte desse conhecimento, você nunca vai perder o desejo de saber mais. Sabe por quê? Porque esse conhecimento do mundo não te satisfaz. Ele não preenche essa sua necessidade. Mas tem um outro conhecimento chamado de Paravidya. E é o conhecimento supremo. E uma vez que você se conecta com esse conhecimento, você não precisa saber mais nada. Porque ele abrange todo o outro conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento de quem eu sou. É o conhecimento de qual a razão do meu existir. É o conhecimento de qual é a minha relação com Deus. Esse é Paravidya. E onde a gente obtém esse conhecimento? Num livro? Não, você pode ler um livro, você pode falar, eu sou alma, eu sou alma, eu sou alma. Mas isso vai estar em você? Não, você vai esquecer. Para esse conhecimento, você precisa dessas três. Para o conhecimento verdadeiro que vai tornar sua vida absolutamente plena e estabelecida nessa felicidade, você precisa desses três. Porque sem humildade, esse conhecimento divino não entra em você. Jesus falou, é mais fácil
um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é rico da conta bancária. Rico aqui é uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta. Esse conhecimento não entra. E ela não vai conseguir entrar no reino dos céus. Ela vai estar sempre vazia. A gente precisa desses três: humildade, sinceridade para aprender, de querer realmente, e servir, colocar em prática, serva. A receptividade vai trazer o conhecimento. O desejo vai fazer ele crescer. E o aplicar ele na sua vida vai tornar ele parte de você. Você não precisa de um conhecimento direto, você não precisa de alguém nem falando para você. Esse conhecimento, na verdade, ele pode ser transmitido só pela sua atitude ao viver. Depende de cada um de nós, o que a gente quer para a vida. A gente precisa de a gente precisa saber como viver no mundo. Mas enquanto a gente não adquirir esse conhecimento, nossas vidas vão ser incompletas. E a gente vai continuar buscando, e buscando, e buscando, e buscando, e não vai achar. Para-vidya. Vai ser transmitido para você. E é interessante que se você tiver abertura e receptividade, até mesmo quando algo dá errado, você pode aprender. Você aprende. Na verdade, às vezes, talvez até mais quando as coisas dão errado, você aprende. Não na hora. Você sofre, dói, tudo, mas depois no tempo fala, nossa, mudou minha vida. E aquele ato de falar para a pessoa, isso não vai dar certo, ou essa pessoa, significa que você já pensa que sabe. Como você pode falar que algo vai dar certo ou não? É só egoísmo. Imaginação. Então, quanto mais receptividade a gente tiver, quanto mais humildade, mais vai fluir. As pessoas falam, eu preciso da graça de Deus, eu preciso das bênçãos de Deus. A bênção de Deus ou as graças de Deus não é um negócio parcial. Por que aquela pessoa recebe e eu não recebo? Eles falam que a graça divina é igual uma chuva. Ela está em todos, em toda parte. Só que o que acontece? As pessoas que sentem essa graça divina, elas estão com o balde dela virado para cima e elas conseguem receber essa chuva e se sentem abençoadas. E as pessoas que não se sentem abençoadas, ao invés de graça divina, ela fala, minha vida é uma desgraça divina. Não é Deus que falou, essa pessoa não merece. Mas o balde dela está de cabeça para baixo. E o que significa virar o balde para baixo ou para cima? Se essas três coisas estão sendo aplicadas na sua vida ou não. Humildade, sinceridade e aplicar. Viver essas coisas. Depende só de nós, na verdade. Está tudo disponível para a gente. E é o que a gente está fazendo no nosso caminho de meditação, de Kriya Yoga. A gente está trabalhando essas três coisas. Elas podem ser chamadas, aqui ele fala Pranipatena, Pariprashnena e Seva. Mas a gente tem outras palavras para isso também. A primeira palavra é Tapaha. Tapa significa disciplina, significa força de vontade e significa energia. O que isso tem a ver com se curvar? O que isso tem a ver com humildade? Se você não tiver energia, se você não tiver disciplina e força de vontade, você nunca vai diminuir seu ego. Você precisa dessa força. Se você não tiver, você não consegue se curvar. Tapa. A segunda palavra é Swadhyaya. Swadhyaya tem a ver com questionar e perguntar. Swa significa alto e Adhyaya significa estudo. Então, o tempo inteiro, uma pessoa que quer aprender ou quer crescer e quer mudar, o tempo inteiro ela está entendendo. Isso foi bom ou isso foi ruim? Não como julgamento, mas como compreensão. Como meu dia foi hoje? Foi melhor do que ontem?
Como foi a minha reação naquele problema, naquele momento difícil? Eu reagi melhor ou não? Eu estou crescendo ou não? Para onde eu estou andando? Para cima ou para baixo? Swadhyaya, esse questionamento o tempo inteiro, essa capacidade de ter clareza de cada decisão sua, de cada palavra que está saindo da sua boca. Isso está me tornando melhor ou pior? Isso está trazendo solução ou problema para a minha vida? Como eu estou vivendo? Swadhyaya. E o último aspecto é chamado Ishvara Pranidhana. E Ishvara Pranidhana é entrega, devoção, conexão. E o que isso tem a ver com Seva? Significa que enquanto eu trabalhar, enquanto eu viver e fazer minhas responsabilidades, eu vou tentar perceber a presença de Deus em tudo e em todos. Seja o meu chefe, seja o meu marido ou minha esposa, seja o meu mestre, seja um cachorro que eu estou dando água ou levando para passear, não importa. Ishvara Pranidhana. Isso é a presença de Deus. Esses três aspectos têm que andar juntos. Disciplina, inteligência e amor. Esses três têm que andar juntos na sua vida. E aí você vai receber a sabedoria. Porque, na verdade, não é receber a sabedoria. É acessar, ela está em você. Nosso mestre falou uma coisa interessante. Mesmo quando você lê um livro e você fala, nossa, agora eu sei, aquele conhecimento não veio do livro. Aquele conhecimento já estava em você. Todo conhecimento já está dentro de você. E quanto mais você aplicar essas três coisas na sua vida, mais esse conhecimento vai se revelar. Para a vida, o supremo. Esse é o conhecimento que realmente todo ser humano está buscando. Busca o seu outro conhecimento, mas não deixa esse de lado. E mesmo enquanto você vive no mundo, traz um pouco mais de humildade para a sua vida. Traz um pouco mais de sinceridade para entender, para se relacionar. E pensa um pouco mais nos outros, quando você está de olhos abertos no mundo. Entende que, mesmo quando você tem problemas ou necessidades, as pessoas ao seu redor têm muito mais. E suprir uma necessidade sua, na verdade, não é tão bom ou prazeroso do que ter a capacidade de suprir a necessidade de alguém. Esse é a grande coisa, a grande maravilha do Seva. Servir alguém é muito mais prazeroso do que servir a si mesmo. Então, essas três coisas são extremamente práticas e elas são um mapa do tesouro da plenitude, do tesouro da bem-aventurança, do tesouro da nossa verdadeira razão de existir, que é esse conhecimento. Eu não sou esse ser humano separado, eu não sou esse indivíduo que nasce, que vai morrer, que sorri um pouquinho, que chora um pouquinho. Eu sou essa essência divina. Mas isso não pode ser teoria. Escutando não adianta. Você precisa trazê-la para dentro de você e se tornar ela. Certo? E é para isso que a gente está aqui. Escuta um pouco, medita um pouco, pratica um pouco. E aí entra. Alguma pergunta? Então vamos meditar um pouco. Feche os olhos. Tadviti pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninam tattvadarshinaha. Observa a sua respiração.
Quando você se lembra dela, automaticamente essas três coisas já estão atuando em você. A respiração te traz humildade, porque ela te conecta com quem você é. A respiração te traz respostas, porque elas mantêm a sua mente calma e serena. E é só desse jeito que a gente consegue escutar as respostas. E essa respiração te permite servir, porque sem ela você não vive. Nossas vidas não podem ser desconectadas. Essa perspectiva de enxergar só um lado da moeda, só o mundo, só a matéria, só os objetos, é o caminho para miséria e sofrimento. A gente não pode deixar de viver no mundo, mas a gente tem que agora entender de uma maneira completa. Traz mais a presença do divino para a sua vida. Expande a sua visão do mundo. Expande o seu coração com mais amor divino. Aumenta o desejo de saber quem é você. Aumenta o desejo de alcançar essa realidade. Sabedoria não está longe da gente. A gente só tem que estar pronto para recebê-la. Continua observando a respiração. Nós somos tão afortunados. A gente tem essa vida. A gente continua respirando. A gente tem o desejo. Senão a gente não estaria aqui. Mas o mais importante, a gente também tem um caminho para isso. A gente tem instrução e as orientações para alcançar. Realmente, esse processo todo de transformação está nas nossas mãos. O quanto você quer ter uma vida livre de sofrimento, de negatividades, de altos e baixos. Isso não é um sonho, mas é a realidade, a verdadeira. Não para enquanto você não alcançar isso. Transforma cada instante da sua vida nessa busca. Independente de onde você esteja, o que você esteja fazendo. Continua. Questiona. Se abre. Por favor, inala lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exala. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó mestres, meu ego é tão grande e ele traz hipocrisia, arrogância, vaidade, complexos. E dessa maneira, como eu posso me curvar? Me ensina. Me traz um pouco de humildade. Me ensina a me curvar para a sua presença, não só na forma de um mestre, de um guru, mas em todos os nomes e formas dessa criação. Me dá essa abertura
para poder aprender e crescer. Curvar significa se refugiar. Curvar significa se conectar com a fonte. Uma pessoa cheia de ego não se curva, nem fisicamente, nem mentalmente. Ela sempre tem razão e ela sempre sofre. Inala lenta, longa e profundamente. Segura. Senta. Respiração normal, consciente. Em cada respiração buscando. Ó Deus, onde você está? Se revela. Por que até agora eu te ignorei? Até quando meus olhos vão continuar fechados? Ó Mestre, qual a razão desse existir? Qual o seu desejo de obter essas respostas? Qual o seu desejo de compreender essa vida? Alimenta. E use essa inteligência que você recebeu do Divino para discernir em cada momento da sua vida. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inala lenta, longa e profundamente. Exala lenta, longa, profundamente, com atenção. Inale com amor. Exala lenta e profundamente. Mais amor. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Exala lenta, longa e profundamente. A última vez, inale. Segura, concentra. E exala. Respiração normal. Leva sua atenção para dentro. Concentra nesse espaço interior. Busca refúgio. Descobre quem é você nesse silêncio. Tenta.
Respiração normal, consciente. Quanto mais você se conectar com essa presença divina, com essa consciência divina através da meditação, mais suas atividades do dia vão se tornar seva, vão se tornar um servir, vivendo cada vez com menos expectativas, menos apegos, menos frustrações. Isso é seva. Através do nosso desejo sincero, através das nossas orações, meditações, que através da nossa atitude ao viver, a gente possa transformar, a gente possa alcançar, crescer. Nossas vidas não devem ser estagnadas. Em cada respiração, mais perto, até a meta. Todos somos esses herdeiros, esse tesouro divino. Não para enquanto você não alcançá-lo. Orando a Deus, orando aos mestres, para abençoarem nossas vidas com uma compreensão desse nosso existir, com uma compreensão de como viver e com energia para colocar isso em prática. Agradecendo a todos pela presença e tentando sentir e me conectar com essa presença pura e divina que existe em cada um de vocês. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.